Senhora, Virgem do silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Nossa Senhora, Virgem do silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir, quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Nossa Senhora, Virgem do silêncio, quero sempre te amar, deitar no teu colo, sentir teu perfume, teu carinho materno ganhar. Lágrimas de sangue nos teus olhos, estigma e martírio da alma. Mãezinha, minha vida, pra igreja quero consumir, quero estar ao teu lado na cruz, sofrendo as dores de Jesus, e dizer que na loucura da cruz vou seguir, e dizer que na loucura da cruz vou seguir, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Nós estamos de volta com muita alegria chegando aí na sua casa, pedindo a maternal intercessão de Nossa Senhora sobre a nossa vida e a vida de toda a nossa família. Mês de maio, mês de pedir assim, vinde Espírito Santo, vinde por meio do Imaculado Coração de Maria. Graças a Deus, tempo de Pentecostes no mês mariano, portanto aquela que foi repleta do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, pode rogar ao Pai para que a graça do Espírito Santo seja derramada sobre a sua vida também. Olha, quero convidar você para participar comigo. Você participa ligando para cá no nosso telefone 19 3871 9620, pelo nosso e-mail serfeliz@rs21.com.br ou facebook.com/Rede Século XXI. Vá mandando aí a sua mensagem, fazendo a sua participação. Daqui a pouquinho eu quero rezar com você. Vai ter um momento de oração do Espírito Santo com o presente que o Padre Eduardo enviou para sua casa. Tenho certeza que vai te fazer muito bem. Mas eu quero agradecer a Deus por todos aqueles que estão entrando em contato conosco para fazer parte
desta família e também aqueles que estão deixando aqui os seus pedidos de oração. Agradeço a Wanda Marina Castro de Ponte Nova, Minas Gerais, pedindo oração para ela e para toda a sua família. Que Nossa Senhora te abençoe e que a luz do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. A Linda Maria Saliba de Belo Horizonte, Minas Gerais, também apresentando toda a sua família. Que a luz do Espírito Santo esteja com você. A Francisca Nonato de Souza, da cidade de Orlândia, São Paulo, que a graça de Jesus esteja na sua vida. A Maria das Candeias de Freitas Martins, de São Paulo, capital, apresentando toda a sua família, que o Espírito Santo te ilumine e te guarde sempre. E eu quero agradecer de uma forma toda especial você que entende a necessidade de evangelização, que sabe que é preciso evangelizar. Obrigado por investir nesta obra de evangelização. Obrigado aqui a Maria de Lourdes Caldas Levinsky, que é da cidade de Pinhão, no Paraná, que é nossa nova sócia. Muito obrigado por investir nesta obra de evangelização. Deus te abençoe e te guarde sempre. Ela está pedindo oração para ela e para toda a família. Vou colocar a sua vida aqui na urna das mãos ensanguentadas de Jesus. Deus te abençoe sempre. A Ana Maria Pereira Carneiro de Pontes, da cidade de Caçapava, São Paulo, também nossa nova sócia. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre. Apresento aqui a sua vida, aqui é toda a sua família, nas mãos ensanguentadas de Jesus. E também a Eliana Ivanilde de Oliveira Melo, que eu já havia feito referência há pouco, de Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Obrigado pela sua decisão de começar a fazer parte desta família. Muito obrigado pelo seu investimento. Vai aqui também para a urna das mãos ensanguentadas de Jesus. Deus te abençoe e te guarde sempre. Olha, tem uma coisa especial para falar para você. Deus tem sempre nos dado, e aqui é graça do Espírito Santo para a vida da igreja, sempre nos dado novos santos e santas. É a fecundidade dos santos que são modelo de vida para nós e que intercedem a Deus por mim e por você. Tem aqui um exemplo maravilhoso de santidade. Um documentário que mostra a vida de um samurai japonês que se converteu ao cristianismo, tornou-se mártir, foi martirizado e que deve ser canonizado no próximo ano. Vamos acompanhar essa notícia maravilhosa? Acompanhe comigo. O documentário O Kon, o Samurai, vai ser lançado em honra ao Papa Francisco, que reconheceu Takayama Ukon, o samurai japonês, como mártir. Esse documentário destaca a vida de Ukon como um dos mais importantes samurais do Japão, mas também como uma proeminente figura cristã. Nascido em 1552, Ukon se converteu ao cristianismo, seguindo a conversão do pai e a missão de São Francisco Xavier. Ukon conquistou muitos adeptos graças à sua influente posição social. Muitos senhores feudais, que eram os reis locais, se converteram ao cristianismo, tanto que o próprio Takayama Ukon se tornou um cristão, e todos os seus servos se converteram à fé católica. Entretanto, Ukon foi exilado do Japão como resultado de uma das mais severas perseguições a cristãos da história. Ele se refugiou nas Filipinas, onde foi reverenciado como um líder cristão. Nas Filipinas, deram a ele um funeral com honras militares. Ele era conhecido por ser uma pessoa muito santa. Dedicaram a ele até um monumento. Ele é conhecido por todos os cristãos nas Filipinas, agora muito mais do que no Japão. Ukon está sendo considerado santo pelo desejo que tinha de morrer como mártir. Ele não cometeu suicídio como faziam muitos nobres da época que se encontravam na mesma situação, mas, ao contrário, permitiu-se viver no exílio. Porém, vítima de uma doença, morreu 40 dias depois. Lia Beltrame, diretora do filme, espera que a história de Ukon se espalhe e dê força aos jovens japoneses que estão lutando pela fé. O filme está previsto para ser lançado no próximo ano, quando a canonização de Ukon estiver finalizada. Imperdível. São histórias magníficas que mostram que a santidade é possível. Olha, uma pessoa que se deixa conduzir pelo Espírito Santo, que segue com radicalidade o Evangelho, promove uma revolução na sociedade, uma revolução. Olha o que acontece. Uma conversão de um samurai promove uma revolução em toda uma sociedade, uma revolução espiritual. É assim, aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito Santo transforma a realidade que os cerca. Eu tenho insistido nisso, sobretudo ao meditar sobre o Espírito Santo, dizer, olha, se uma pessoa só que se deixa conduzir pelo Espírito Santo transforma a realidade que a cerca, o que seria de duas?
3, 4. Lembra que o Evangelho chegou até nós porque 12 homens foram dóceis à ação do Espírito Santo. 12 homens abriram o coração para receber a repleção do Espírito Santo. Ficaram repletos do Espírito lá no dia de Pentecostes, que você vai celebrar aí no dia 15. Ficaram repletos do Espírito Santo, receberam dom da sabedoria, discernimento, inteligência, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus. Receberam a graça do Espírito Santo, que é fruto do coração de Cristo ressuscitado, e promoveram uma revolução. O Evangelho chegou até nós. Por que esse samurai se converteu? Porque o Evangelho chegou até ele a partir de 12 homens que deixaram-se conduzir pelo Espírito Santo. Eu tenho insistido nisso porque para dizer o seguinte: se você e a sua família se deixarem conduzir pelo Espírito Santo, primeiro, a realidade da sua família vai mudar. Se você e a sua família se deixarem conduzir pelo Espírito Santo, digamos que você tenha 5 pessoas aí na sua casa. Se essas 5 pessoas se deixarem conduzir pelo Espírito Santo, é possível que essas 5 pessoas convençam mais 5. Essas 5 convençam mais 5. Não convencer na base de uma imposição do Evangelho, mas no testemunho de vida de homens e mulheres que se deixam conduzir pelo Espírito Santo de Deus. Veja a riqueza de uma sociedade que se deixa conduzir pela força do Espírito Santo. E aqui eu lembro a você qual é o resultado dos verdadeiros avivamentos que aconteceram na história do século XX. Algumas pessoas pensam assim: avivamento é quando a gente reúne um povo e aí começa a rezar de uma forma diferente, gritar e pular, como algumas, infelizmente, algumas seitas têm feito por aí. Dizendo que avivamento é isso. Não. Avivamento é quando a vida é transformada pela graça do Espírito Santo, que se transforma depois, claro, numa oração constante, num fervor maior, num desejo de anunciar o Evangelho, sem dúvida alguma. Mas existem histórias de avivamento na sociedade americana no final do século XIX, início do século XX, que foram coisas extraordinárias. Fluíram dons carismáticos, sim, começaram a profetizar, a falar em línguas, milagres aconteceram, sem dúvida, aconteceram. Mas os relatos dizem assim, que o avivamento foi tão forte, porque foi como que se um sopro novo, e foi isso mesmo. Mas só para você entender, uma atmosfera nova, um ar novo começou a circular ali no meio daquela sociedade. O sopro do Espírito foi tão forte na vida de algumas pessoas, que depois foi permeando pela sociedade toda, que os policiais já não tinham mais serviço na cidade. Ficavam lá na delegacia esperando assim, que hora que vão ligar para cá, dizendo que aconteceu um roubo, dizendo que aconteceu um assassinato, dizendo que aconteceu uma briga em família. Não, não tinha isso. O avivamento foi tão forte, é a história dos grandes avivamentos na sociedade americana nos séculos, final do século XIX, início do século XX. Eram tão fortes, uma ação do Espírito Santo tão forte, que o principal que eles notavam é que a sociedade estava mudando. Em alguns condados, alguns vilarejos, não tinha processo para ser julgado, não tinha polícia para ficar recolhendo cadáveres nas ruas, porque as pessoas tinham se convertido, tinham mudado de vida. É a graça do verdadeiro avivamento. Eu estou dizendo isso porque, olha, numa sociedade em que o centro da fé não é Jesus, como a sociedade japonesa, surgem homens e mulheres que, aderindo ao Evangelho, como esse samurai, que, aderindo ao Evangelho, deixa tudo para seguir a Jesus Cristo. Pode acontecer isso na sua vida também. Só você deixar-se conduzir pelo Espírito Santo, abrir o seu coração para o Espírito Santo de Deus. Eu estou falando hoje também sobre o amor na família. Como é que você tem vivido o amor aí na sua casa? Como é que é o amor na sua família? Porque muita gente segue ainda um preceito do amor não baseado naquele que é o valor eterno, que parte da Sagrada Escritura, parte dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, mas que vive um pseudo-amor narrado pela sociedade, que está mais ligado ao prazer, à aparência. Então, quando acaba o prazer, quando acaba a aparência, acaba o amor. Esse não é o amor verdadeiro. Veja, o que o Santo Padre, o Papa, diz sobre o amor no matrimônio. No capítulo 4 da Amoris Laetitia, sobre a alegria do amor, falando sobre o amor na família, ele diz assim: tudo o que foi dito não é suficiente para exprimir o evangelho do matrimônio e da família, se não nos detivermos particularmente a falar do amor. E aí ele disse assim,
Com efeito, não podemos encorajar um caminho de fidelidade e doação recíproca se não estimularmos o crescimento, a consolidação e o aprofundamento do amor conjugal e familiar. De fato, a graça do sacramento do matrimônio destina-se, antes de tudo, a aperfeiçoar o amor dos cônjuges. O amor do homem para com a mulher, da mulher para com o homem. Também aqui é verdade que, se tivesse toda a fé a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres e até me entregasse como escravo para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria. A palavra do amor, e aqui, veja que eu já tinha comentado isso antes, o Santo Padre diz, a palavra amor é uma das mais usadas e muitas vezes aparece desfigurada, porque vão tirando o sentido verdadeiro do amor. Veja, o amor pela aparência, o amor pelo prazer, o amor que algumas vezes é pautado pela infidelidade. Eu amo a minha esposa, mas amo também essa, amo aquela outra, ou o contrário, eu amo o meu esposo, mas também amo o outro. E aí é pautado pela infidelidade. Não, isso não é amor. Isso é uma busca desenfreada pelo prazer, pela aparência, pela beleza física. Como é bonito quando a gente encontra um casal. Daqui a alguns dias eu vou celebrar as bodas de ouro de um casal muito querido, a dona Berenice e o seu Oscar. É bonito quando a gente se reúne para celebrar, dizendo, olha, 50 anos de vida matrimonial. E tem tantos outros na igreja, 60, 70 anos juntos. Tem. É uma graça extraordinária. Significa que viveram o verdadeiro amor. O amor da juventude, o amor da tenra idade, o amor da velhice. O amor que faz com que um seja a companhia adequada, o suporte para o outro, na alegria, na tristeza, na situação financeira difícil, nas doenças. É assim o verdadeiro amor. Eu tenho alegria sempre de celebrar esses momentos fortes de vida matrimonial com muita intensidade, porque eu sei que o amor verdadeiro dura para sempre. E é esse amor verdadeiro que nos apresenta o Santo Padre, o Papa aqui, evocando aqui alguns elementos que são fundamentais. Olha só, para você ter uma ideia. Primeiro, depois que ele traz à tona o hino do amor, lá de 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 7, e depois para desvendar esse pseudo-amor, que aparece muitas vezes uma palavra que parece desfigurada, ele levanta as seguintes características que dão sentido ao verdadeiro amor. Paciência, atitude de serviço, ser curado da inveja. Depois diz assim, viver o amor sem ser arrogante, nem se orgulhar. Viver a amabilidade, que significa tornar-se amável. Fala de um desprendimento, um amor sem violência interior. Fala do perdão, de alegrar-se com os outros. São todas o amor que tudo desculpa, que confia, que tudo suporta, que espera. São características do verdadeiro amor. Quer aprofundar nisso? Leia aí. Alegria do amor, do Papa Francisco. Tenho certeza que vai edificar a sua vida, edificar a vida da sua família. Olha, eu vou para o intervalo rapidinho, já já eu volto para continuar falando de amor, amor na família. Já já eu volto.